Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Boa tarde, amiga. Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Como a sua semana, amiga? Passei bem, graças a Deus. E você? Graças a Deus, tudo bem. Com glória de Deus, né? Tirei uma semaninha aí de férias, fui passear, que Ai, delícia, né? É bom, né? Criar Precisamos. memórias com as crianças, com o Verdade. esposo. Nós precisamos. Fica a dica, viu? É, Nem que seja só um final de semana, mas precisa fazer parte. precisa. Não precisa nem um final de semana inteiro, né? A gente- dia já é suficiente. A gente volta com as energias renovadas, né, amiga? É verdade, amiga. Hoje o nosso tema vai ser guiados pelo Espírito Santo. Né? Tema forte, hein? Então, eu vou conjecturar como fosse como você consegue ter uma habilitação. Como funciona uma carta, conjecturação, que eu quero dizer assim, para você dirigir, você vai ter que ter uma habilitação, você vai ter que ir na autoescola, Tem todo um processo. todo um processo. Então, como que você adquire o Espírito Santo dentro de você? Né? Como que você convida ele para fazer Isso. parte? Porque o pessoal pergunta, né? Ai, Deus falou. Deus falou? Nossa, e imagina assim, Vanessa, faz isso. Não, gente, tem várias formas que Deus comunica. E Ele fala com todos. Com todos. Mas a palavra diz que Deus ele é educado. Ele só vai entrar nas nossas vidas se a gente convidar. Ele não é essa educação mesmo. Então, em primeiro lugar, nós temos que, primeiro, reconhecer que nós somos falhos. Né? Reconhecer que nós somos pecadores e que nós Sim. precisamos da graça do Senhor sobre a nossa Sim. vida. Porque sem Ele, a gente nem filhos nós somos. Nem filho nós somos. Uma pregação que eu já vi, todos são filhos, isso é mentira. Sabia? Nós só A gente somos tem que filhos falar a verdade. quando nós só passamos a ser filhos, quando nós reconhecemos que somos pecadores. Isso. E convidamos o Senhor para ser o Senhor da nossa vida. E a palavra, ela nos fala isso. A gente está condenando. Está lá em João 1:12 que diz assim: mas a todos quantos o receberem, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Ou seja, os que creem no seu nome. Você entendeu? Que nome? O nome de Jesus. Você entende que essas pregação, ou falar, todos são filhos, não é bem assim. Né? A gente tem que estar na palavra, porque ela que justifica e ela que salva. Sim. Não é? E aí, a partir do momento que nós reconhecemos essa necessidade de termos a presença de Deus, nós temos que confessar isso diante dos homens. Verdade. Através do quê? Das nossas atitudes, através da nossa perseverança. E aí entra a questão do batismo, né? O porquê se batizar, descer as águas. É verdade. Nessa habilitação que eu estou te falando, é necessário a gente nascer de novo. Por quê? O nascido pela carne será carne. O nascido pelo Espírito será Espírito. Entende qual a importância do batismo? E o batismo, ele simboliza isso. A palavra batismo, na palavra hebraica, ela significa imersão. Por isso, nós imergimos como Jesus fez, no rio lá, na piscina, seja onde for o seu batismo. O que está simbolizando isso? Que nós estamos declarando que Jesus ali vai ser o Senhor da nossa vida. E naquele momento da imersão, nós estamos morrendo o velho homem, a carne, para na hora que a gente é levantado, a gente sai das águas, representa Jesus sendo ressuscitado. Nasce a nova Patrícia, a nova Vanessa ali, já dando liberdade para que o Espírito Santo habite em nós. Isso, aí a partir daí você já é um filho, porque você reconheceu, você está entendendo o processo, né, de nascer de novo no Espírito. Estamos aí adquirindo a nossa habilitação. Isso, entendeu? Então, é muito importante a gente ter uma ciência disso. Né? Quanto isso é importante. É um processo necessário. E assim, eu batizei, tirou todos os meus pecados. A sua salvação não vem somente do batismo. Ela é um passaporte. É uma conquista diária. É um passaporte. Mas a sua salvação é diariamente. Né? Você matar a sua carne, né? E ter
assim, de entender que quem governa você agora é o Espírito Santo. E aí, para errar menos. é um processo, porque é igual a habilitação. Quando a gente pega ali a carta provisória, Sim. você não tem domínio do carro, você ainda fica nervosa, não sabe estacionar, fazer baliza, não é? E isso vai ser com o tempo, com a experiência. A mesma coisa andar com Cristo. O que vai nos trazer para perto dele? Buscar a palavra dele, a oração e o jejum, que tem que começar a fazer parte, para que a gente possa conhecer ele e entender e ouvir a voz dele, porque ele vai falar de várias formas. Sim. E nós vamos abordar isso, né, Van? Então, você nascer de novo, você se torna um filho técnico. O que é um filho técnico? É um filho, aquele nascido de novo, mas ele é bebê. Ele não é adulto nem adulto. Ele toma o leite ainda, né? Isso, é o leitinho, entende isso, entendeu? E ainda Então, depende das pessoas, porque o bebê, o que ele precisa? Ele precisa das pessoas para ensinar. Precisa. A gente precisa todo o tempo, né? Na verdade, de um com os outros. Então, esse filho é um bebê, um leitinho, como você disse. E aí, o que um filho bebê é? Quando o pai fala assim, pega aquela xícara atrás pra mim. Ele simplesmente obedece. É obediência. É só obediência. Então, aí tem filho que fala assim, mas por quê? Aí você fala, porque não interessa. Porque não importa ele tem que obedecer. Então ele é um bebê, então ele tem que obedecer, certo? Sim. Então, A obediência é muito fundamental. isso. Então ele é um filho ainda bebê, né? Mas para habilitação, na verdade, precisa de 2 itens. Você ser, né? Reconhecer que Jesus é o dono do seu vida, nascer de novo no Espírito. E precisa ser um filho ruios, um filho ruios também. O que seria esse filho ruios? É um filho maduro. O que é um filho maduro? Olha, isso é muito importante. O filho maduro é aqueles assim, que você é atacado, mas você tem a maturidade de não revidar. Por quê? Porque você está sendo guiado pelo Espírito Santo. Então ele não te deixa. E Jesus disse o quê? Dê a outra face. Eu acho sensacional quando nós somos guiados pelo Espírito Santo, e o nosso maior exemplo é Jesus. Por quê? Ele escolheu os 12. E dentre os 12, ele já sabia que ia trair. Já estava escrito, já era para se cumprir. E ele maltratou esse um? Ele desprezou Judas? Não. Ele conviveu, ele caminhou. Ele não trouxe para perto. Judas não foi. Jesus, ele teve os 3 mais íntimos. Olha isso. Na minha vida e na sua, nós vamos ter os mais íntimos. Mas isso não vai impedir de ter a ovelha negra caminhando conosco. E você tem que ser maduro. Ser maduro o suficiente para entender, para não absorver essa maldade, mas para entender que vai caminhar. E é uma escolha dessa pessoa estar com Jesus ou não, e é uma escolha dela. Mas isso não nos livra de andar com ela. É uma lixa, né? Como dizem. Ferro afia ferro. Né? E aí nós termos a sabedoria e a maturidade de entender que a nossa luta não é física, é espiritual. Porque ali a luta de Jesus não era contra Judas, era contra o diabo, que entrou em Judas, e a palavra foi muito clara, que entrou. Judas, ele só teve a autonomia, primeiro porque foi permissão do Senhor, de Deus, acima de todas as coisas, mas porque a palavra diz ali que no momento ali da mesa, da ceia, né, na hora que Jesus disse para ele cumprir o que precisava ser cumprido, o diabo entrou em Judas. Sim. Então Judas só teve a autonomia para afrontar Jesus, para entregar Jesus, porque foi uma permissão e porque Satanás entrou nele. Então isso nos mostra que a nossa luta não é contra a pessoa em si, mas é contra principados e potestades que estão agindo naquela pessoa para nos afrontar. E quando nós temos essa maturidade no espírito, nós entendemos de outra forma e nós guerreamos de outra forma. Isso, então eu quero que você entenda. A habilitação precisa dessas 2 itens para você ter.
Você vai ser um filho obediente, porque você nasceu entendendo a sua obediência. Porque ela não está sendo guiada, a criança não está sendo guiada pelo Espírito, ela está sendo guiada pelos pais. Então aí tem que obedecer. A obediência. Então, é a obediência e depois passa o tempo, você tem que ser guiado pelo Espírito Santo. Porque você é maduro, é um filho maduro, entendeu? O apóstolo Paulo diz que temos que ser menino no coração e adulto na mente. Olha que forte isso. Forte. Ele está querendo dizer isso. Que a gente tem que ser um menino de coração, como criança, puro. Por que um menino? Não é? A criança, ela não tem maldade. Não tem isso. A criança, a mãe quando vai corrigir o filho, ela corrige, dá lá às vezes uma chineladinha, né? A criança sai chorando. Não dá 5 minutos, ela volta pro seu colo, ela vem chorar e se alinhar no seu colo. E não guarda mágoa. Não guarda. Por quê? Porque ela é pura de coração. E nós precisamos ser como essa criança, né? Independente da situação, não nos amargurar, não deixar criar raiz de amargura, de tristeza, de ódio, de rancor, né? Então você tem que ter esse coração de criança, puro, inocente. Que nós só vamos ter quando nós alcançamos a maturidade. Isso. E aí, por isso, a mente madura. Isso. Ele está dizendo exatamente isso. Porque a gente tem que ter essa maturidade. E ter, assim, o Espírito Santo tem que te guiar. Né? E te dizer, em várias situações, né? Às vezes ali no calor, por exemplo, uma discussão. No calor de uma discussão, não de briga, mas, por exemplo, precisa tomar uma decisão ali em família, o casal. E tá, mas eu acho que o lado A é melhor. Não, o lado B. Não, se fizer o lado A vai dar certo. Não, o lado B. Nesse calor da emoção não vai chegar em lugar nenhum. Então, às vezes é momento de, opa, pera lá. Então vamos parar um pouquinho? Vamos orar? Vamos, né, buscar, refletir. E um tem que ceder, né? Às vezes vai ter que ceder ali. E no papel da mulher, né? Às vezes a mulher tem que ceder. Muitas coisas a gente tem que se calar. Porque às vezes esse lado do maligno para fazer você perder mesmo, né? A bênção. Não é? Então, cara, você entendeu? Põe sua fé, a força, né? A sua justiça a sua justiça pertence a isso, né? E não levar, né? Não levar discussão. A palavra diz que nós temos que apaziguar as situações, né? E nós, sendo mulheres ainda, nós somos o termostato da nossa casa, do nosso trabalho, né? Nós não podemos pôr mais lenha na fogueira, como diz por aí. Sim. Nós temos que apaziguar o bem. Não podemos ser fermento. Não, fermentar a situação. É ruim isso. Nós precisamos ser aquela agente de paz, de amor. E como nós estamos vivendo um tempo difícil, né, amiga? Não tem mais amor, nem das famílias. Não tem. Por isso, você vê muita coisa acontecendo aí, mas eu vejo tudo falta de amor. É tudo falta de amor. Porque se você tem amor, você quer o quê? Cuidar, zelar. Jamais você vai fazer mal, não é? Pois não fala. Em Romanos 8,14, amiga, Romanos 8,14. Porquanto todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Aí, tá vendo? Então, aí entra o filho maduro, que eu estou te falando, né, sobre os filhos puros. E se você é guiado, então são filhos de Deus, né? E ó, o que diz no 15: pois vós não recebestes um espírito que vos escravize para andardes, uma vez mais, atemorizados, mas recebeste o Espírito que os adota como filhos, por intermédio do qual podemos clamar Abba, Pai. Ai, que lindo, aí, tá vendo? Deus é lindo, gente. Através disso, então, nós somos guiados e nós temos direito de sermos filhos. Nós saímos, amiga, nós paramos de ser aí escravos e somos filhos. Aí, tá vendo? Ó, tem uma frase do Bot Kelly, tá? Ele diz assim: Deus não guia, que eu amo essa frase, gente. Deus não guia como, mas Ele guia quem. Olha que forte. Então, para você
ser guiada, você, como a gente falando, Deus não é então, né? Você precisa convidar. Você precisa convidar ele, entendeu? Porque ele tá o tempo todo à porta. Mas ele não entra se você não permitir. E todos os dias, todos os dias, todos os dias a nossa oração tem que ser: Senhor, me guia, a minha vontade é fazer isso, mas qual é a tua vontade? A minha vontade, né, é permanecer em Bauru, mas qual é a tua vontade? Né? Às vezes Deus, olha o que Deus está me falando, às vezes Deus está abrindo as portas de um emprego melhor para o seu esposo fora de Bauru. E você faz o quê? Por apreço ao lugar, a pessoas. Isso. Ah, meu marido vai, eu vou ficar. Você expõe o seu marido a viagens longas de ida e volta, cansativas, a ficar longe da presença, da sua presença, da presença da família, e você privando também você da presença sacerdotal, porque você não quer abrir mão do tempo. Talvez seja mas é só 1 ou 2 anos, mas é 1 ou 2 anos talvez que vai ser um tempo que você vai estar sendo aprimorada nesse local que Deus está plantando. A palavra diz que você e seu esposo é um. Como que você vai ficar? Se a palavra diz que os dois é um na sua carne. Mas é só um tempinho. Essa divisão eu não entendo. Eu também não consigo entender. Entendeu? Eu não vejo que seja proposto. Às vezes é o apreço de estar aqui, é a comodidade, o conforto, mas se você já parou para pensar, estrada, dificuldades de estrada, cada caso é um caso, talvez o seu caso seja esse mesmo de viagens, mas talvez não, né? Então precisamos ter a certeza em Deus que Ele está dizendo, porque às vezes Deus está dizendo, vá para esse tempo. Eu vivenciei isso na minha família. Minha irmã precisou ir para um tempo. Meu cunhado foi transferido para Curitiba e Paraná. E a princípio eles não queriam ir, mas Deus mandou. Era um tempo. Eles ficaram quase 4 anos lá. Foi um tempo difícil, sim, porque ficou longe da família. Minha irmã não tinha amigos lá, igreja. Foi tudo novo, mas foi um tempo de crescimento. Agora eu vou falar para os homens. Como é importante você estar sendo guiado pelo Espírito Santo, porque você é o sacerdote. É isso. Então, olha só a sua missão. Você dá direção através do Espírito Santo, você dá direção à sua casa. E a sua mulher é ajudadora. Entende? E ser submisso, ser como que fala? Priorizar aquilo que Deus está colocando no teu coração, ter autoridade. Isso. Homens, você que está me assistindo, seja o sacerdote da sua casa, mas o verdadeiro sacerdote, aquele guiado totalmente pelo Espírito Santo. É isso. Nada te tira o foco, entende? Sim. Porque você está levando a sua família. Você entende? Precisa começar a ter cada peça no seu lugar. Sim. O marido precisa ser o sacerdote e a mulher a ajudadora. Isso tá muito. Isso hoje, no dia de hoje, tá muito fraco. Muito fraco. E tá muita coisa acontecendo com a família devido a não ter essa posição que Deus já colocou, já terminou. Já foi ordenado desde o jardim. Não é? Olha, eu escrevi quando eu estava montando, né? Lendo sobre esse tema. Olha que interessante que eu escrevi aqui, que o Espírito Santo me colocou. Deus não está interessado em só deixar regras para ser cumprida, que é a sua palavra, mas também está interessado em caminhar conosco. Sim. Olha que forte isso! Por isso que Ele deixou o Espírito Santo. É um GPS espiritual, amiga. Ele quer relacionamento, Deus, Ele quer fazer parte da minha e da sua vida. Ele não quer só que a gente vá lá no domingo e adore ali em poucas palavras, Ele quer fazer parte. Quando Adão e Eva, olha o que o Senhor está trazendo para mim, quando Adão e Eva caiu, que eles pecaram, Adão e Eva foi se esconder, mas Deus estava lá na mesma hora, no mesmo momento, na viração do dia Ele estava lá, e Deus não sabia que eles tinham pecado? Sabia. O Pai sabia do pecado, do erro, mas Ele estava lá. E quem que se esquivou? Adão e Eva.
Eles se esconderam, mas Deus estava lá. Então, muitas vezes nós nos escondemos, nós não convidamos, não compartilhamos com Ele os nossos anseios, nossos medos. É compartilhar mesmo. Pai, hoje eu não estou legal. Pai, ó, eu não acho que eu merecia passar por isso, mas então me mostra, me fala o porquê, me ajuda a passar. Sabe como a gente conversa com uma amiga, mas hoje até os relacionamentos estão sendo cortados. E olha como é importante essa autoridade do sacerdote, a posição tá certa, porque se ele culpou a Eva, né? Mas peraí, cadê sua presença? Porque é pra você estar lá, não é? Não é, tá certo, ela errou porque ela foi desobediente, mas o sacerdote também deve estar do lado. E ele estava. Se a gente for se aprofundar na história, ali começou já a omissão do sacerdote. Porque Isso, então, quando Deus deu a ordem para não comer, ele deu para Adão, que era o sacerdote. Então ali nós tivemos dois erros. Primeiro, Eva conversa com a serpente e Adão está ali no cenário. Ela conversa com a serpente e ela não é submissa o suficiente para perguntar o que Adão achava. Errou aí. O que a gente erra hoje, a gente quer impor a nossa vontade. É que a gente quer fazer Do nosso jeito. passar por cima. Né? Então ela teve o primeiro erro, ela não consultou Adão. Mas por si só, Adão ele tinha ali por Deus, ele tinha que proteger Eva. Então, quando ele percebeu que Eva estava sendo persuadida, ele tinha que ter entrado. Eva, para. Presente, Para, porque não foi isso que o Senhor disse. Ele nos falou que não era para fazer. Essa presença que eu tô te falando. Essa autoridade. É a presença de autoridade. E não aí, ele tava, então, o que a serpente fez ali? Ela quebrou a submissão e a autoridade. Então, agora, Ela quebrou ali. Quebrou. E a gente vem vivendo consequências disso, porque hoje não tem autoridade mais do sacerdote e a mulher por si não só é submissa. não é submissa mais. Porque ela acha que não é porque ela trabalha, que ela tem seu dinheiro, que ela tem que ser a sacerdote da casa, porque não foi isso que Deus deixou. Você está ajudando, você quer trabalhar? Pode, está tudo bem, mas você é uma ajudadora, o que é? Complementar a renda da sua casa. Mas desde que também o ornamento, o cuidado da tua casa esteja em ordem. Sim. Quantas mulheres estão saindo fora e a casa está uma desordem? Se você não dá conta, Tem que repensar. Porque, então, ali foi quebrado isso. Ali, a serpente, ela agiu nisso. Quebrou a autoridade e a submissão. Houve os dois erros que a gente carrega hoje. E se nós não vigiarmos, e pra gente entender e só aceitar, isso vai doer. Essa palavra, amiga, vai doer onde vai chegar, porque doeu em nós. Mas quando nós alcançamos a maturidade para entender, a gente volta a pôr o equilíbrio dentro da nossa vida e dentro da nossa casa. E olha, o primeiro ministério que Deus nos deixou é a família. Se você, para os dois, está direcionado para os dois. Se você não dá conta, né, da sua família, você não vai dar conta dos outros ministérios. Você entende isso? É forte, mas é verdade. Primeiro ministério, se você não está dando conta, como você vai querer fazer outras coisas? Fluir nas outras. Não vai dar, meu amados. Você tem que primeiro fluir no seu primeiro ministério, que é a casa. E não adianta, eu torci o nariz muitas vezes. Torci, porque a gente é criada, porque tem que ser forte, trabalhar fora e isso, e dominar e tal. Não foi isso que Deus fez. Sim. Não foi isso que Deus fez para nós. E aí essa falha está mexendo com as gerações. Está mexendo demais, está tudo fora do contexto. E nós precisamos trazer a essência de volta. É devido a isso que está esse mundo tudo desorganizado. Sim. Tudo fora de posição. Fora de posição. E aonde que todo mundo quer governar. Né? E amar. E o único que deve ser governado na sua vida é o Espírito Santo. Né? E se ele está fazendo morada em você, ele vai te desconstruir, porque ele me desconstruiu, amiga. Eu fui desconstruída para eu entender o meu papel e o meu lugar. E eu precisei ser desconstruída para entender e estar no propósito do Senhor. Precisamos. Às vezes a gente reclama, é isso, meu marido não faz aquilo. Peraí, às vezes é você que é culpado. Porque você está tomando frente.
não tá deixando ele. Ah, ele é devagar. Amém. Ele vai ter o tempo dele, né? Como nós falamos nas Nas estações. estações, vai ter o tempo dele. E eu ainda, não sou, nossa, eu ainda erro muito nessa área. Eu tenho que pedir a misericórdia porque eu sou acelerada e quero fazer, Sim. e quero isso e aquilo. Eu tô falando aqui, mas eu vivo isso, Não é? né? Mas eu tô aprendendo, como a gente diz, eu tô aprendendo aqui com vocês. E a obedecer. Entendeu? A palavra chega em nós primeiro para estar chegando em vocês. É isso. Então, vem em nós primeiro. E se vem em nós, a gente está aprendendo também. Entende? E não é fácil, mas é possível. Quando nós entendemos, quando nós nascemos de novo e convidamos o Espírito. Eu te convido nessa tarde, se você ainda não passou por esses processos, que você passe. Você reconheça que você precisa do Abba, do Pai. Reconheça que você é falha, sim. Reconheça que Ele precisa fazer morada e você precisa aprender a ouvir a voz dEle, a ouvir a direção e obedecer. Isso, verdade. Passe por esse processo. Convide Ele a fazer parte da sua vida nessa tarde. Verdade. Se você ainda não passou pelo processo do batismo, passe pelo processo do batismo. E aí, para que você possa evoluir no processo e se tornar uma pessoa madura e aprender nos caminhos do Senhor, no direcionamento do Senhor. Porque eu falo, se você não está sendo guiado pelo Espírito Santo, Ele que te ajuda a errar menos, a te fazer as coisas. Ele que te constrange. Então, com certeza, você vai estar errando muito, tá? E não é legal isso, né? E aí, no nosso próximo encontro, né, amiga, nós vamos falar sobre como Deus fala. Porque pode ficar, mas como que eu vou ouvir Deus? Porque eles falam, Deus falou comigo, vocês falam, Deus falou comigo, amiga, esse tema, aí você fala, nossa, Deus chegou assim de branco pra ela e falou, você vai falar sobre o guiado, sobre o Espírito Santo. Não é bem assim, gente. Tem várias formas que Deus fala. E Ele fala todo momento e com todo mundo. Com todo mundo, do jeito que Ele quer. Efésios, amiga, 4:30, só pra encerrar. Efésios, deixa eu abrir aqui. 4:30. Eu queria que... Efésios 4:30. Vamos lá, no que diz. Vocês viram que aqui tudo é embasado na palavra. Tem que ser, né? Se depender da gente, não vai dar Não certo. somos nada. Não vai dar certo. Diz assim: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual fostes selados para o dia da redenção. Meu Deus, é forte. Então eu vou conjecturar. Se você consegue entristecer o Espírito Santo, você consegue alegar. Pois é. Não é? O que é alegar? Você é em obediência, né? Colocando ele na frente de tudo. Você alegra ele. E você está selada por Ele. Olha, não Que lindo! precisa mais o quê, gente? Não precisa mais nada. Então nós precisamos tomar posse disso e aprender a caminhar com Ele, a consultar. Eu tenho um hábito assim, eu não faço nada se eu não tiver orado, eu não tomo decisões. Se eu recebo um convite para ir numa igreja, para ir em algum lugar, para começar um propósito, eu não faço nada sem antes consultar o Senhor, se é a vontade dele para minha vida. Isso que ele te guia, É Ele que me guia. E aí, quando nós aprendemos isso, amiga, é tão diferente, né? né? É diferente. Você Ele evita muitas coisas. você erra menos. Porque Erra. a gente erra. Erra. A gente erra. Porque a gente é um ser humano. Mas erra menos. Mas erra menos. Fica mais fácil. Fica Né? mais fácil. E se você ficou, e se essa palavra falou com você e ficou curiosa, Isso. curioso aí, nosso próximo café da tarde, nosso próximo encontro, nós vamos falar um pouquinho sobre como as formas que Deus fala. Vai ser tremendo. Você Tremendo. vai entender que Deus já falou com você. E você que não Você, prestou atenção. Não teve esse segmento de entender que foi Deus. Então Entende? fica ligadinha conosco, que vem coisa boa por aí, né, amiga? Isso. Até o próximo. Não esquece do sininho. Não de esquece. se falar. Compartilha conosco nas redes sociais. Segue, né, o Cairosa no YouTube, né? É isso. E passa para as amigas, tá? Que vai ser bênção. Em nome de Jesus. Beijo. Deus Até abençoe mais. grandemente a sua vida.